Bom dia, pessoal. Então, olha só, conforme eu havia conversado com vocês na aula passada, hoje eu ia trazer as respostas, né, dos exercícios da lista 1 e 2. E então, assim, eu vou começar agora pela lista número 1, tá? E depois eu faço a número 2 e em seguida eu vou postar o vídeo com a aula explicativa para hoje e também exercícios para hoje, tá ok? Bom, o exercício número 1, você estiver em posse aí da lista, vocês leiam e acompanham a resolução aqui comigo, tá? Então a lista número 1 dizia assim, ó: qual a quantidade de calor que 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius precisam receber para se transformar em água a 40 graus Celsius? E nós temos ali as informações do C, do gelo, que é o calor específico do gelo. Temos também o calor específico da água. O calor específico do gelo é 0,5. Então eu venho aqui e anoto, ó, o Czinho do gelo é 0,5. O Czinho da água, vale 1, né? E aí o exercício diz que nós temos uma quantidade de massa de 50 gramas, ó, 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, e nós vamos transformar isso em água. Aqui está a nossa pocinha de água, e essa água vai chegar até 40 graus Celsius, tá ok? Outras informações que nós temos aqui também é o calor latente de fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama, né? Não coloquei as unidades, coloquei só o número aqui, mas a gente vai utilizar esses valores agora. Então, o que acontece? Se nós temos aqui, ó, menos 20 graus Celsius esse gelo e vamos transformar em água a 40 graus Celsius, a gente olha aqui no gráfico da curva de transformação, mudança de estado, e eu até desenhei o gráfico aqui, né? Primeiramente a gente faz essa linha e essa linha, que são os pontos de fusão e ponto de ebulição, e depois a gente verifica quais intervalos que vão ficar do início até o fim dessa transformação. Nesse caso, então, o produto inicial, que é o nosso gelo, está com 20 graus Celsius. Então, eu já coloquei aqui, ó, começa aqui em 20 graus Celsius. Ele vai ser transformado em água a 40. Então, a gente vem aqui e procura, ó, o 40 está mais ou menos aqui assim, aqui é 0, lá é 100, então 40 está mais ou menos até aqui. Então, o que acontece? A nossa transformação, os nossos cálculos, eles vão ser nesses seguintes intervalos, ó, daqui até aqui é o cálculo 1, então aqui é o Q1. Aí depois que fizer o Q1, a gente vai fazer até aqui, ó, Q2. E depois a gente vai fazer só até aqui, ele não vai até lá em cima, porque ele pediu para transformar somente em água a 40 graus Celsius. Então a água a 40 graus Celsius para aqui, que se eu continuar fornecendo caloria, ele vai subir a temperatura e até mudar de estado de novo para vapor. Então nesse caso aqui nesse pedacinho vai ser o Q3. Tá na diagonal é Q macete. Tá na horizontal aqui é o Qmala. Então QML ou QMC delta T, tá? Aí eu vou colocar as formulinhas aqui embaixo já. Bom, então nós vamos fazer o cálculo daqui até aqui, tá? São 3 cálculos, a gente faz os 3 cálculos e soma a quantidade de calorias necessária que ele recebe. Ele vai recebendo calorias e vai mudando aqui o seu estado ou mudando a sua temperatura. Então, o Q1 está na horizontal, Q1 então é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aí a gente coloca o Q2 também. Q2 é igual massa vezes calor latente no ponto de fusão. Ó, Q2 esse pedacinho aqui. Nesse intervalo aqui, o que está acontecendo? O gelo está derretendo. O gelo vem aqui, ganha energia térmica, aumenta a sua temperatura, chega no zero, aí ele derrete e daqui para frente já é água, tá? Então aqui no Q2 e agora vamos colocar a equação do Q3. No Q3 é a equação fundamental da calorimetria também, né? Que a gente acaba chamando de Q macete. Então Q é igual a M vezes Czinho vezes delta T. Então vamos fazer os 3 cálculos e depois fazer a somatória desses cálculos aqui.
Então, Q1. Q1 é igual a massa. A massa, o texto nos diz que vale 50 gramas. Então, a gente coloca aqui 50 gramas. Calor específico do Q1. Calor específico do Q1 é o Czinho do gelo, ó. Vale 0,5 calorias por grama Celsius. Então, a gente coloca aqui 0,5. E ΔT. ΔT, o que acontece? De menos 20 até chegar no zero, a temperatura para chegar no zero, se estava negativo, vai ter que subir 20 graus. Então, a gente coloca ΔT, vale 20. Agora é só fazer aí o nosso cálculo. Então, fica 50 vezes meio. Quanto vale 50 vezes meio? Vale 25, né? E agora 25 vezes 20. 25 vezes 20, então, nós temos 500. Para fazer esse gelo sair de 20 graus negativos até chegar em 0 graus Celsius, ele precisa de 500 calorias. E agora a gente vai ver quantas calorias ele precisa para derreter aqui no cálculo 2. Derreter, passar pelo processo de fusão, é a maneira técnica de dizer isso aí. Então, o cálculo 2 fica Q2 é igual a massa. Então, a massa é 50 vezes LF, que é o calor latente. Calor latente vale 80. Então, 50 vezes 80 é igual a Q2 é igual a 4.000 calorias. 4.000 calorias. E agora a gente vai fazer o cálculo 3, que é desse pedacinho aqui, ó. Q3 é igual a 50 gramas, calor específico 1, variação da temperatura. Se vai sair aqui, ó, da linha que está em 0 e vai chegar até essa linha que está em 40, então vai aumentar 40 graus Celsius. Q3 é igual 5 vezes 1 é 5. 50 vezes 1, 50, né? 50 vezes 40, 2.000. Então, 2.000 calorias. Agora que eu tenho os 3 cálculos, já sei que agora é só somar. Então, fica Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a quantidade total de calorias que eu vou ter. A gente pode trocar, né? Colocar esse Q para cá. Então, joguei para cá, né? Quantidade total é igual. Aí a gente começa a colocar. Q1, quanto vale Q1? Q1 vale 500, mais Q2 vale 4.000, mais o Q3 que vale 2.000. Então, a quantidade total é igual 500 mais 4.000 mais 2.000, então nós temos 6.500 calorias. Então, esta aqui é a quantidade de calorias que esse gelo precisa para poder sair do seu estado físico sólido, gelo a menos 20 graus Celsius, para chegar até aqui em água, seu estado líquido, a 40 graus Celsius. Se eu continuar fornecendo energia térmica, continua subindo, possivelmente até mudar de estado de novo agora para vapor. Então essa foi a questão número 1 da lista 1 que eu passei para vocês, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai continuar fazendo o exercício número 2. O número 2 diz o seguinte: nós temos lá 20 gramas de gelo. Então vem aqui, eu tenho aqui um gelinho de 20 gramas de gelo. Esse gelo ele está inicialmente com a temperatura de você não está vendo, né? Menos 10 graus Celsius. 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. E o exercício pergunta qual a quantidade de calorias necessária para fazer com que ele transforme de gelo a menos 10 graus Celsius para água a 20 graus Celsius. O exercício ele é semelhante ao exercício anterior, inclusive vou até fazer ele um pouco mais rápido aqui, tá? Então, bora lá. Menos 10 graus Celsius, ele vai ser transformado em
Aqui está minha pocinha de água e essa água vai ter 20 graus Celsius. Qual a quantidade de calorias necessária para fazer essa transformação aqui, né? Então a gente faz aqui aquele gráfico sempre, esse gráfico aqui. E aí você precisa saber qual é a temperatura de fusão e temperatura de ebulição para o produto envolvido. Estamos falando de água. Fusão acontece em 0 graus Celsius, ebulição acontece em 100 graus Celsius. Se você estiver estudando uma outra substância que não seja água, então você vai ver qual é a temperatura aqui na fusão e qual é a temperatura na ebulição para o produto citado em cada questão. Tá? Aqui a gente está trabalhando com água, a gente já sabe os valores de cabeça, né? E aí o que acontece? Esse gelo aqui, ó, ele está a menos 10 graus Celsius. Então esse gráfico vai começar aqui, ó, menos 10 graus Celsius. Começa aqui e ele vai até onde? Ele quer transformar em água a 20, sei lá, o 20 graus Celsius vai estar mais ou menos aqui assim. Tem que estar entre o 100 e o 20, está mais entre o 100 e o 0, e tem que estar mais próximo do 0 esse valor ali. Bom, o nosso gráfico fica como? Ele é diagonal aqui, aquece o gelo, derrete o gelo, aquece a água fervendo, virando vapor. Tá? Mas o nosso cálculo ele encerra, começa aqui em menos 10 e termina aqui, ó, na linha de 20 graus Celsius. Bom, as informações que nós temos são as mesmas do exercício anterior, né? Se é gelo, ó, o exercício anterior, o número 1. Se é água, gelo, temperaturas negativas, então o Czinho do gelo é a mesma coisa, Czinho da água é a mesma coisa, o LF é o calor latente de fusão, mesma coisa, tá? A gente continua utilizando os mesmos valores, é meio, é 1 e é 80. Então, vamos para a análise do cálculo. Quantos cálculos nós vamos ter? Aqui nós vamos ter também, de novo, 3 cálculos. Aquece-se o gelo, derrete-se o gelo, aquece-se a água. Então, vai ser Q1, Q2, Q3. Então, vamos para a nossa equação. Nossas 3 equações. Aqui, Q1 é igual diagonal M, Czinho, delta T. Q2, M, LF. Q3 é igual M, Czinho, delta T. É só substituir e calcular. Os valores iniciais nós temos aqui, e o que não está aqui são valores fixos, né, que a gente já começa a memorizar. O Czinho do gelo, Czinho da água e o LF do gelo derretendo. Então vamos fazer o Q1. Q1 é igual a massa. Então nós temos 20 gramas de gelo. Calor específico do gelo, 0,5. A temperatura vai subir quantos graus? De menos 10 até chegar no zero, sobe-se 10 graus Celsius. E aqui é só fazer o cálculo. Q1 então é igual 20 vezes meio dá 10, vezes 10, 100 calorias para aquecer esse gelo. Cálculo 2. Então, Q2 é igual 20 vezes LF vale 80. 20 vezes 80, né, se fosse 10 dava 10 vezes 80 daria 8.000. 10 vezes 80 daria 8.000, então são 20 vezes 80, vai dar 16 mil, né? 16 mil calorias. Na verdade tá errado, né? Ó, não são 16 mil, são 1.600. 20 vezes 80 dá 1.600. Não é 16 mil não, tá? Confundindo aqui, tá? Então o Q2 é igual a 16 mil calorias. Vamos para o cálculo 3. Q3 é igual massa 20 vezes calor específico da água, nesse caso aqui vale 1, vezes a variação de temperatura. O cálculo que nós estamos fazendo é daqui a aqui. Então, aumenta-se 20 graus, vai de 0 para 20. Então, ΔT aqui vale 20 graus Celsius. Q3 é igual 20 vezes 1 vezes 20, que vai dar 400 calorias.
Agora é só nós pegarmos e fazer a somatória do Q1 mais Q2 mais Q3. Então, eu já vou colocar no lado certo. A quantidade total de calorias é igual Q1 mais Q2 mais Q3. Então, quantidade total é igual Q1 é 100 mais Q2, 1.600 mais Q3, que são 400 calorias. Quantidade total é igual 100 mais 1.600 dá 1.700, com mais 400 vai dar 2.100 calorias. Tá? Então, esta aqui é a quantidade de calorias necessária para fazer a transformação desse pedacinho de gelo, tá? Bom, continuando aqui agora, lista 1 ainda, exercício número 3. Ali no exercício número 3, diz o seguinte: qual a quantidade não, quanto de calor será necessário para levar 100 gramas de água, 100 gramas de água que está a 50 graus Celsius, para vapor de água a 100 graus Celsius. O gráfico é semelhante, né? Nosso gráfico sempre vai ser semelhante. Ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Ebulição ou mudança de estado para vapor, que é o mesmo ponto, né? E aí, a curva do gráfico ela é sempre do mesmo jeito. Ela passa aqui assim, ela vem aqui assim, aí depois vem por aqui, vira, aí virou vapor. E aí o que acontece? A gente precisa observar o texto do problema, verificar onde nós vamos começar o problema aqui, tá? Então aqui nós temos uma situação onde nós já vamos começar com água. Nós não vamos começar com gelo, vai ser água. Então nós temos água a 50 graus Celsius. Então, ó, água a 50 graus Celsius. A temperatura dessa água para nós começarmos o cálculo é 50 graus Celsius. Então, nesse caso, nós temos uma poça de água. Essa água está com temperatura inicial de 50 graus Celsius. A massa dessa água aqui, ó, são 100 gramas. 100 gramas. E aí essa água vai ser transformada em vapor. Gotículas de vapor aqui. Vapor, né? Esse vapor. E esse vapor ele vai chegar até 100 graus Celsius. A vapor a 100 graus Celsius. Então, esse cálculo vai vir até aqui, ó. Eu já consigo ver isso por causa do valor que está sendo oferecido no problema. Então, nós temos aqui, ó, início desse cálculo aqui na linha de 50 graus Celsius, porque a água está a 50 graus Celsius. O cálculo começa aqui. Vai terminar onde? Vai terminar quando for vapor a 100. Aqui a água começa a ferver a 100. Aqui ela virou vapor a 100. Daqui para frente é vapor a mais de 100 graus Celsius. Então, até aqui, ó, daqui até aqui é a água aquecendo, começa a ferver e aí começa a virar vapor nesse intervalo aqui, que é o ponto de ebulição. E aqui tem mais um cálculo, né? Então, vai ser o Q1 e aqui o Q2. São dois cálculos somente. Um daqui até aqui, outro daqui até aqui, porque aí a gente já atingiu o que o exercício pediu. Vamos lá fazer então os dois cálculos. Então, vai ser Q1, que é igual massa vezes Czinho vezes ΔT. Aqui é massa vezes Czinho vezes ΔT, porque nós temos o Q1 que está aqui na diagonal, tá? Então, Q1 é igual a massa são 100 gramas. Nem vou colocar a unidade de gramas. Multiplicação, isso aqui, hein? Multiplicação. Opa, eu vou até apagar aqui de novo. Vou riscar isso aqui, vou fazer o cálculo de novo, tá? Não estava sendo visto. Então, Q1 é igual a massa 100 graus Celsius multiplicado pelo Czinho. Esse intervalo Czinho aqui é da água, vale 1. Vamos memorizar isso aí, tá? Vezes a variação de temperatura. Aqui a água vai mudar 50 graus Celsius. Tá na linha de 50, vai para 100, então aumenta 50 graus Celsius. Agora é só multiplicar isso aqui, aí nós temos também o nosso Q2. Ainda não multipliquei, tá? Já eu volto aqui para multiplicar. Q2 é aqui, ó. É M vezes L. Aqui não é LF, é LV, tá? É o Lzinho onde a água está virando vapor. LF é aqui embaixo, onde a água está passando pelo processo de fusão.
Então, Q2 é igual a massa envolvida, 100 gramas, multiplicado pelo LV. O LV, nesse caso aqui, pessoal, aqui, ó, o LV não vale 80, é igual aqui. O LV aqui em cima para a água vale exatamente 540, tá? Então, a gente calcula os dois aqui e faz a somatória. Então, bora lá. Q1 é igual 100 vezes 1, 100. 100 vezes 50, quanto dá 100 vezes 50? Exatamente 5.000 calorias. Q2 agora, Q2 é igual 100 vezes 54, 100 vezes 540. Então, 100 vezes 540, 54.000 calorias. Então agora é só a gente fazer o quê? Somatória. Quantidade total de calorias é igual a quantidade 1, né, que é Q1, mais a quantidade 2, que é o nosso Q2. Então a quantidade total de calorias é igual a Q1, 5.000 mais 54.000. Então a quantidade total é igual a 59.000 calorias, certinho? Então esta é a quantidade de calorias necessária para fazer essa água sair aqui, ó, de 50 graus Celsius e transformar ela em vapor a 100 graus Celsius. Essa quantidade de 100 gramas de água, tá? Bom, pessoal, dando continuidade aqui então, continuando na lista 1, exercício número 4, tá? O exercício número 4 diz o seguinte: que quantidade de calor se exige para que 200 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius se transforme em vapor d'água a 100 graus Celsius? Então, nós temos ali gelo, né? Vou fazer aqui o meu gelinho. Temos aqui um gelinho. Esse gelo ele está inicialmente a menos 40 graus Celsius. Eu tenho 200 gramas de gelo. E aí eu preciso fazer que ele mude de estado. E agora ele vai ser transformado em vapor. Vapor de água. E esse vapor ele vai chegar a 100 graus Celsius. Bom, deu para perceber que aqui são todas as transformações, o cálculo mais longo que nós teremos, tá? Então nós vamos ter aqui 40 graus Celsius, 200 gramas de gelo a 40 graus Celsius. Ele vai ganhar caloria, né? Não sei quantas. Ele vai ganhar uma certa quantidade de calorias até ele transformar em vapor da água, que derreteu o gelinho e virou vapor, e esse vapor esteja a 100 graus Celsius. Então, vamos para o nosso gráfico. Nosso gráfico igual sempre. E aí a gente coloca aqui, ó, aqui, primeiro a gente põe sempre aqui, tá, pessoal? O valor da temperatura que o produto em questão aqui nós temos é a água no estado sólido, líquido e gasoso. Quais são os valores para fusão de temperatura? Qual a temperatura para a fusão do gelo? O gelo acontece a fusão em 0 graus Celsius. Ebulição, a água começa a ferver a 100 graus Celsius. Esses dois valores são as primeiras coisas que a gente coloca. Agora eu coloco a temperatura que começa esse produto. Esse produto vai começar com a temperatura aqui negativa, ó, 40 graus Celsius. E daqui para frente o gráfico é sempre igual, tá? É diagonal, gelo aquecendo, gelo derretendo, água aquecendo, água fervendo e virou vapor. E aí o texto nos diz que vamos transformar gelo a 40 graus negativo até virar vapor a 100. Termina bem aqui o cálculo, ó. Vapor a 100. Então, se eu analisar, ó, daqui até chegar lá no final, eu tenho 4 cálculos. Tem um aqui, daqui aqui, outro até aqui, outro até aqui e outro até aqui. Então, eu tenho Q1, Q2, Q3 e Q4, tá?
vamos montar a nossa equação. É água, então nós sabemos, o Czinho do gelo vale meio, o Czinho da água vale 1, o LF do gelo derretendo vale 80 e o LV, que é aqui em cima, vale 540. Esses valores, pessoal, vamos fixando ele na cabeça aí, tá? Então, Q1, deixa eu começar aqui, ó. Q1 é igual a MCzinho delta T. Q2 M vezes LF. O gelo está no processo de fusão. Q3 é aqui em cima, então é M Czinho delta T. Opa. Q4. Então Q4 é M vezes LV. A água já está aqui no processo de vapor. Substituiremos os valores, faremos os 4 cálculos e somaremos todos os resultados. Então, vai Q1 é igual. A massa envolvida no problema, o exercício nos disse que são 200 gramas. Então, vamos trabalhar com os 200 gramas sempre. Então, vai ficar 200 vezes. Estamos falando de gelo, então Czinho do gelo, 0,5, vezes a variação de temperatura. Ó, a temperatura vai de menos 40 até 0, então 40 graus Celsius. Q1 é igual a 200 vezes meio dá 100. 100 vezes 40, 100 vezes 40, 4.000 calorias para aquecer esse gelo. Vamos para o Q2, agora vamos derreter o gelo. Vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então, Q2 é igual a massa 200 vezes o calor latente no processo de fusão, vale 80. Memorize esses valores. LF sempre vale 80 e aqui o LV sempre vale 540. Aqui o Czinho vale 1, aqui o Czinho vale meio. Então, Q2 é igual a 200 vezes 80. Agora aqui sim, pessoal, vai dar 16.000. Então, 16.000 calorias. Agora vamos para o cálculo 3. Que 3 é igual a massa, nós temos 200 gramas. Calor específico agora é água, vale no estado líquido vale 1. Variação da temperatura, olha esse cálculo aqui, eu estou fazendo ele daqui até aqui, então agora vai aumentar 100 graus Celsius. Está na linha de 0, vai até chegar na linha do 100. Então vai aumentar 100 graus Celsius. Então, Q3 é igual a 200 vezes 1 dá 200. 200 vezes 100 vai dar 20.000 calorias. Agora vamos fazer o Q4. Q4, então, Q4 é igual a massa envolvida 200 gramas vezes LV, que é o calor latente no ponto de vapor. Calor latente